núpcias, né, de casamento. Até o versículo 9, ele fala do rei e fala da noiva, né? Então ele começa, como eu disse, os textos que a gente leu, talvez o Salmo 23 um pouquinho mais claramente, eles não têm ali claramente, ó, Jesus. Talvez o Salmo 23 seja mais claro do que a gente leu. Mas eles apontam para Jesus de alguma forma, a gente tem que procurar. No capítulo 41, versículo 1 do Salmo 45, ele começa exaltando, falando que está escrevendo em honra ao rei, então ele começa falando que é o mais notável e vai elogiando esse rei, né? Até que ele chega no versículo 7, 8, versículo 6 e 7, que é citado novamente em Hebreus como referência a Jesus. Em Hebreus ele é relacionado diretamente com Jesus. E daí ele diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Como eu disse, para eles o rei era a presença de Deus na terra. Então o rei era, sem dúvida nenhuma, aprovado por Deus. Talvez até por isso, tantos pecados que tenham sido cometidos pelo rei, o povo aceitou porque ele era o instrumento de Deus na terra. E daí ele continua falando: o cetro de justiça é o cetro do teu reino, subsiste para todo sempre. O cetro do rei era um instrumento de poder. Quem lembra da história de Esther, se o rei erguesse, livre, se o rei abaixasse a morte. O cetro era a demonstração do poder do rei. Mesma coisa do poder de Cristo. Não tem um cetro de Cristo. O poder dele. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Então, como rei, né, a ideia que tinha o rei é que o rei ele amava a justiça e odiava o que era errado. A gente está falando de reis falíveis, né? Reis humanos. A gente está falando também de um rei perfeito, que realmente exerce a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, teu Deus te elegeu entre seus companheiros, não te escolheu e ungiu com óleo da alegria. Então, novamente, a ideia de Jesus como ungido, escolhido. A gente volta da onde a gente começou. Ele foi ungido. A própria designação que ele recebe em todas as línguas é como ungido do Senhor. Então, a gente chamando ele de Cristo, a gente chamando ele de Messias, a gente está chamando ele de ungido. E quando a gente nos chama de cristãos, também, de certa forma, relacionados a Cristo, nós estamos chamando de ungidos para algum ministério, para algum serviço. Da mesma forma, nós também temos a responsabilidade. E ele coloca aqui que ungiu com óleo de alegria. Então, nós também temos escolhidos para a alegria. O povo judeu é um povo alegre, um povo de festa. A gente vê no Salmo 24 que é um salmo de alegria, um salmo de festa. Vamos festejar o nosso rei libertador, o nosso Messias, o nosso pastor, aquele que veio nos libertar, o nosso refúgio, as águas tranquilas, o nosso condutor, o nosso Senhor. A gente aprende várias palavras relacionadas a esse Jesus que a gente começou a ver lá no nosso mundo. Está certo? Então, o nosso Jesus, que é aquele que a gente tem que conhecer, ele que nós temos que conhecer mais de perto, temos que conhecer de verdade, não conhecer uma notícia, não conhecer de que as pessoas falam dele, mas pelas palavras, pela palavra de Deus e que a palavra de Deus diz dele. Os salmos que nós temos hoje diz de Jesus. Ele diz que ele é ungido de Deus, que dele é o reino, ele é o rei, porque a ele pertence toda a terra, tudo está colocado sobre o senhorio dele, apesar de que boas partes dos humanos não
conhece, os seres racionais, os irracionais reconhecem que pareça. A gente viu que é nosso pastor, a gente viu palavras ligadas a ele, refrigério, direção, bondade e misericórdia todos os dias. A gente viu várias palavras relacionadas a Jesus, a essa pessoa que nós temos que conhecer. A gente viu o que a gente precisa ser para estar na presença dele, puros, limpos de mãos e puros de coração, que não entrega os seus lábios, para falar o nome dos outros deuses, que não jura falsamente, pessoas que são entregues à vaidade, que não falam mentiras, que a palavra a gente pode confiar. Temos um Deus, um Jesus, um Rei Altíssimo, que nos deixa participar dessa alegria dele. Esse Jesus que nós temos que conhecer, esse Jesus que a gente tem que conviver com ele. Esse Jesus que nós temos que estar na presença dele. Nós precisamos cantar louvores a esse Jesus que nós conhecemos. É um Jesus que a gente convive. Que não é uma pessoa famosa, que tem uma foto na revista, que a gente fica procurando notícias na internet, no Google. A gente fica entrando nos sites de fofoca para saber dele. Jesus que a gente conhece, ele está na Bíblia, porque a gente está vendo com ele. Ele mora com a gente, ele vive com a gente, a gente conhece ele todo dia. É uma pessoa presente. Não conhece só a imagem de Jesus. Tem muita gente que conhece só a imagem de Jesus. Ele é um cara legal, bom. Por que ele é um cara legal? Sei lá, a pessoa fala que ele é um bom homem. Muita gente fala de Jesus, conhece esse mundo de Jesus, mas quem é Jesus? A imagem dele é fácil de ver, mas quem é Jesus? É uma coisa que a gente só consegue com a convivência. Essa convivência a gente precisa ter todos os dias. Não dá para ensinar essa convivência, não dá para ser de uma hora para outra, não dá para viver. Não vai dar nenhuma. A gente tem que conviver mesmo com ele, para conhecer cada um desses atributos, a gente tem que estar mais simples na nossa vida. Semana que vem continua, salmos de celebração ao Messias, mais alguns. Vai continuar aí na sequência indo para frente, a gente falou 45. Os próximos são 108, 87, 101, 110 e 128. Posso aproveitar e conhecer um pouco mais de Jesus no livro de Salmos. Jesus também está no livro de Salmos. A gente acha que alguém quer falar mais alguma coisa? Essa última palavra foi muito importante. Então, Jesus é o Israel. Porque as pessoas estavam criando uma teologia que o Velho Testamento é uma coisa lá atrás. A gente tem muita referência do Novo, a gente tem muita coisa falando de Jesus, muita coisa que Jesus ainda fala, sobre isso, toda referência nos Salmos, em outros livros, enfim. Mas deixando os Salmos tão atual, deixando tão atual e mostrando que a gente não apenas conhecer só de ouvir falar, mas tentar conhecer mesmo, fazer a primeira coisa. Conhecer realmente a paz e a graça de Deus em nossa vida. Só conhecer mesmo, não de ouvir falar. Ouvir falar não te ouve falar em qualquer lugar. Paz, televisão, internet, onde em qualquer lugar você vê apenas um religioso que vem dentro do tempo e sai do mesmo tempo. Depois só brincando nessas coisas de informática. A gente fica no Twitter, né? Mas se Jesus tivesse Twitter, quantos seguidores seríamos? Tem uns artistas aí que ganham, né? Eu estava vendo na Veja, os títulos um dos maiores, o Marcelo Tassi está entre os maiores, o Luciano Huck está entre os maiores, eu sigo eles também. E eles estão, até agradecer, olha, eu estou um dos top 5 no Twitter. A gente seguiria ele. Seguindo, ele mesmo jeito que ele segue
fazer falando de Jesus. Esses dois têm coisas que falam de Jesus na vida. Não propaganda, assim, Uma coisa que atinge, né? Uma frase que o pessoal posta lá é vista por milhares de pessoas ao mesmo tempo e todo mundo já começa a comentar. Uma coisa assim, muito rápida. A gente pode usar o bem, né? Usando aí o bem aqui, E lá tá muito bom. É o teste do bem. Então vamos encerrar aqui. Vamos orar, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela aula de hoje, Senhor, pela vida, Deus, pela condição, Senhor, que possamos assimilar e viver aquilo que nós estamos aprendendo aqui no Senhor Jesus. Nós possamos realmente ter um encontro verdadeiro com Deus cada dia, Senhor, e viver de forma tranquila, Senhor, sempre colocando nossos planos em Deus. Abençoe cada um que está aqui, Senhor, cada um que está aqui, no seu emprego, na sua casa, no seu relacionamento, Pai, que você esteja, Pai, cuidando, Senhor, e nos orientando que devemos fazer o melhor no seu vida. Muito obrigado por hoje, Senhor, que possamos estar aqui logo mais, te louvando, Senhor, te adorando e ouvindo a tua palavra.